A relação entre o panorama bíblico e a história da Igreja é fundamental, pois a história da Igreja é vista como a continuação da história bíblica após a ascensão de Jesus Cristo e o Pentecostes, sendo a atuação de Deus no mundo através de seu povo. O Novo Testamento, especialmente o livro de Atos dos Apóstolos, serve como registro inicial e normativo para a Igreja primitiva. A partir daí, a história da Igreja é o registro da caminhada da comunidade cristã ao longo dos séculos. Aqui está um panorama de como isso se encaixa e a relação com passagens bíblicas e movimentos importantes. A base bíblica da Igreja, o início, asterisco a grande comissão. Mateus 28:18-20 ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. E Marcos 16:15 definem a missão fundamental da Igreja. Evangelização e discipulado, asterisco Pentecostes. Atos 2 descreve o derramamento do Espírito Santo, que capacita a Igreja para sua missão, cumprindo a promessa de Atos 1. 8 Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Asterisco a vida da Igreja primitiva. Atos 2:42-47 descreve os elementos essenciais da vida da Igreja. Perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A Igreja Antiga ano 30 d.C. Ano 590 d.C., este período é marcado pela expansão, perseguições e a definição das doutrinas centrais. Expansão e missão. O livro de Atos narra a primeira expansão, de Jerusalém aos confins da terra. Atos 1. 8. O ministério do apóstolo Paulo é um exemplo de esforço missionário Romanos 15:20-21. Defesa da fé, ortodoxia, os concílios ecumênicos Niceia, Calcedônia, etc. buscavam defender a verdade bíblica contra as heresias, apoiando-se em passagens-chave sobre a natureza de Cristo João 1:14, Filipenses 2:5-11, asterisco a estrutura da Igreja. A organização da Igreja, presbíteros, bispos e diáconos encontra sua base em passagens como 1 Timóteo 3 e Tito 1. A Igreja Medieval c. 590 DC, 1517 d. 100. Este período viu a ascensão de novas estruturas e a preservação do cristianismo. Monasticismo. Embora o monasticismo como movimento específico não esteja detalhado na Bíblia, a ideia de dedicação total a Deus e de separação do mundo encontra inspiração em textos que falam de devoção e santificação Tiago 4:8, 1 Pedro 1:15-16. A preservação das escrituras pelos monges foi vital. A Reforma Protestante c. 1517 DC, 1648 d. 100. Este movimento central buscou um retorno direto às escrituras como a única autoridade. Sola Scriptura, somente a escritura. A Bíblia como única regra de fé e prática, baseado no princípio de que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. 2 Timóteo 3:16-17, asterisco sola fide, somente a fé. Justificação somente pela fé, centralizada em passagens como Romanos 3:28. O homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei, e Efésios 2:8-9. Sola gratia, somente a graça. A salvação é um dom gratuito, enraizado em Efésios 2:8, asterisco sacerdócio de todos os crentes. Acesso direto a Deus sem mediação humana, baseado em 1 Pedro 2:9 Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real. A Igreja moderna e contemporânea c. 1648 DC. Hoje, este período inclui vários movimentos de avivamento e missão. Avivamentos, reavivamentos, o grande despertamento. Buscam um retorno ao fervor e à experiência com o Espírito Santo, citando textos sobre arrependimento, renovação e o poder do Espírito. Atos 3. 19-20, Romanos 12:11, asterisco movimento missionário moderno. Um renovado foco na grande comissão. Mateus 28:19-20, Marcos 16:15 e a visão de alcançar todos os povos. Apocalipse 7. 9. Asterisco movimento pentecostal e carismático. Fase na continuidade dos dons espirituais, conforme descrito em 1 Coríntios 12:14 e na obra do Espírito Santo em Atos. A história da Igreja é a história do povo de Deus tentando viver, aplicar e, às vezes, se desviando dos princípios estabelecidos nas Escrituras. O panorama bíblico: criação, queda, redenção em Cristo e o estabelecimento da Igreja é a estrutura fundamental que dá sentido a todos os movimentos e períodos subsequentes na história da Igreja.